Casas mal-assombradas existem, e há quem conviva bem com esses estranhos inquilinos do outro mundo, sem medo ou qualquer receio. Mas há também aqueles que não conseguem passar uma noite sequer em um lugar desses. É bem verdade que a nossa mente, sobre certas condições, pode nos enganar e nos levar a acreditar que estamos vendo e ouvindo bem mais do que o que realmente está acontecendo. A nossa imaginação, aliada a certas condições, como a escuridão e a condicionamentos mentais, como o medo, ampliam ainda mais estas percepções. Mas em outros casos, realmente não há o que se discutir. Existe nestes locais uma atmosfera energética e espiritual impregnada devido à energia das paredes, que é uma espécie de radiação resultante de todas as interações que ocorreram ali, que pode ser de tristeza, de opressão, de desespero, de alegria, de sadismo, de devassamento, etc. Nestas velhas e inabitadas mansões onde crimes e mortes aconteceram, nos cemitérios antigos abandonados, nos motéis inutilizados, nas igrejas há muito tempo esquecidas, nos velhos castelos em ruínas, em antigos hospitais fechados, e nas casas velhas onde rituais de satanismos foram realizados, com ou sem sacrifícios humanos, estas construções escondem e abrigam almas, espíritos sofredores, espíritos familiares e espíritos que apenas as visitam e vão embora. Estes locais não enganam a pessoa com um mínimo de sensibilidade parapsíquica. E são estes os locais que eu aconselho fortemente aos portadores de tais sensibilidades, mas que ainda não a dominam completamente e ainda não eliminaram os desassombros quanto às realidades post-mortem, a terem cautela e até mesmo não adentrarem estas antigas moradias, sob pena de saírem de lá completamente perturbados, exauridos energeticamente, com algum trauma ou até mesmo com alguma companhia extrafísica, encosto, temporário ou permanente, principalmente se esta pessoa não conhecer nada sobre autodesassédio. A casa da minha avó era um bom exemplo de casa mal-assombrada. Era uma típica casa velha de telha, seu piso era de madeira e quando estávamos na cozinha, escutávamos passos vindos lá da sala. Certa vez, eu cheguei a indagar a minha avó lhe perguntando se tinha alguém lá dentro. E ela me respondeu calmamente que aquilo era simplesmente barulhos da casa. Mas em outra ocasião, estávamos na sala e ouvíamos panelas e outros utensílios da cozinha, como panelas, facas e garfos caírem, e quando íamos ver, estava tudo no lugar, além de uma presença invisível que eu, com a minha sensibilidade parapsíquica, nunca pude deixar de notar. Uma vez, a minha avó me contou que com frequência uma velha vinha lhe visitar em sonho nesta casa. A velha sentava em sua barriga enquanto ela dormia. Então, ela não conseguia respirar. Depois de um tempo, a velha ia embora, então a minha avó acordava. Uma vez, a minha avó me disse que estava na sala vendo TV. Então, do nada, um fantasma lhe apareceu. E ela me disse que o tal fantasma era o irmão dela, que, na verdade,
estava vivo, mas morava em outra cidade. E assim que o fantasma desapareceu, veio a notícia de que ele tinha acabado de morrer, pois era idoso e estava doente. O primeiro fantasma que eu vi foi em um hospital psiquiátrico em que eu trabalhei. Este hospital se chamava Sanatório Palmira. Eu estava passando por um de seus corredores, olhando para a frente e sem olhar para os lados. Primeiramente, senti um arrepio pelo corpo todo e senti que a temperatura caiu de repente. Quando passei por um banheiro que estava com a porta aberta, vi com a minha visão periférica, o famoso rabo de olho, um velho trajando uma camisola de paciente branca. Ele era magro, branco, de cabelos curtos e brancos, sentado de cabeça baixa em uma cadeira de banho. Eu soube imediatamente que ele não pertencia a este mundo. Na volta, ele já não estava mais lá, restando no local apenas a cadeira. E você, tem algum caso de assombração para nos contar? Ou não acredita? Ou acha que isto tudo é loucura ou puro fruto do medo e da imaginação? Deixe aí nos comentários. Vamos juntos descortinar os mistérios do mundo espiritual. E para isso, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.